Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, duas pequenas considerações dessas duas leituras de hoje. E duas coisas importantíssimas em que nós, como católicos, devemos ter muita gratidão a Deus, nosso Senhor. Por isso, nessa missa, peçamos a Deus, em primeiro lugar, agradeçamos a Deus, nosso Senhor, pela graça da fé, pela graça do nosso batismo, que nós escutamos na carta de São Pedro, dizer que o batismo é o motivo do qual traz para a nossa alma, para a nossa consciência, a verdadeira paz. A paz que nosso Senhor ressuscitado nos deu. Certa vez disse nosso Senhor a Nicodemos, está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3. Em verdade vos digo, se não nascerdes de novo, não entrareis no reino dos céus. O batismo é agora a nova arca de Noé. Assim como aquela arca fabricada por Noé foi a salvação para a humanidade, também o batismo é a porta de entrada para a nossa salvação eterna. Sem o batismo nós não podemos nos salvar. E no mistério do batismo nós somos mergulhados nos mistérios pascais, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeçamos ao Senhor todos os santos dias a graça de sermos filhos da Igreja Católica, a graça de sermos batizados. Pelo batismo nós somos enxertados no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a fazer parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres da igreja chamam a confissão da segunda tábua de salvação. É a segunda arca, é o segundo batismo, digamos assim, porque aquilo que nós perdemos pelo pecado, a graça que nós perdemos pelo pecado, nós restituímos, nos é dado novamente como uma segunda graça batismal pelo sacramento da confissão. O segundo motivo pelo qual nós devemos agradecer hoje a nosso Senhor é pela graça que nós recebemos dos apóstolos. Nosso Senhor hoje no Evangelho dá um mandato, uma ordem. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, batizai todas as criaturas. Nosso Senhor dá uma ordem de que os apóstolos se espalhassem pelo mundo, a pregar o Evangelho, a batizar, a ensinar a sua doutrina. Quando nós rezamos o credo, nós dizemos, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja tem na sua essência esse mandato apostólico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeçamos não só aos apóstolos que foram obedientes, que se espalharam até os confins do mundo para anunciar o Evangelho, mas por todos aqueles que também se fizeram apóstolos. Hoje agradeçamos nessa missa os senhores que nos acompanham em suas casas. Rezem por aquele padre que ouviu o mandato de nosso Senhor e colocou em prática, e que te deu a graça do batismo, talvez já esteja no céu, na eternidade. Reze, agradeça a Deus por esse sacerdote que se fez apóstolo, que ouviu a voz de nosso Senhor, assim como os seus apóstolos, e colocou em prática. Os sacerdotes que nos deram por primeira vez a Santíssima Eucaristia, os sacerdotes que nos ouviam em confissão, os sacerdotes que nos deram conselhos, bênçãos, os sacerdotes que talvez assistiu o seu matrimônio,
Agradeçamos a Deus pela sua igreja. Agradeçamos a Deus, nosso Senhor, pelos seus sacerdotes, por todos aqueles que ouviram a voz de nosso Senhor e a colocaram em prática. E também, caríssimos irmãos, essa voz de nosso Senhor, esse mandato deve ressoar também no nosso coração, no nosso ouvido, também nos senhores como leigos. Ensinar o Evangelho aos vossos filhos, ser sal e ser luz para essa sociedade tão esquecida de Deus, nosso Senhor, tão secularizada, tão hedonista, tão materialista. Com o exemplo de um esforço, de uma ascese, de uma vida de busca de união com Deus, pelo bom conselho sempre, dar bons conselhos aos nossos amigos, aos nossos familiares, falar de nosso Senhor. Talvez eu não sei falar de Deus, mas eu posso convidar a pessoa a vir à Santa Missa, claro, quando tudo voltar à normalidade. Eu posso falar simplesmente, dar um testemunho de uma graça que eu alcancei, de um entendimento que eu tive da palavra de Deus, da leitura da vida de um santo, do catecismo da igreja. Não percamos jamais o nosso tempo. Busquemos sempre trazer mais almas para nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sede de almas, que tem sede de levar almas para o Pai. Ajudemos a saciar a sede de nosso Senhor de almas. Busquemos ser verdadeiramente apóstolos, ou pela oração, ou pelo sofrimento, ou pelo bom exemplo, ou pela pregação, o ensinamento das coisas da fé, dos princípios da nossa fé, da nossa religião. Peçamos a Nossa Senhora que coloque em nosso coração esse sentimento de verdadeira gratidão a Deus, por fazer parte do grêmio da Santa Igreja, por ser batizado. Essa gratidão por todos aqueles sacerdotes que foram benfeitores na nossa vida, que foram apóstolos na nossa vida e que hoje são ainda apóstolos na nossa vida. E peçamos a nosso Senhor a graça de sempre sermos também apostólicos, de termos um coração missionário que busca sempre trazer almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.